E aí, tudo bom? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente vai falar de tudo de uma forma leve e descontraída, como sempre. E hoje o assunto é uma coisa que interessa a todo mundo, que é salário. Daí faz parte do nosso dia a dia. Então a gente vai falar qual é a origem do salário, por que algumas profissões ganham mais do que as outras. Vamos fazer algumas discussões aqui até importantes para a sociedade que a gente vive. A gente vai falar sobre profissional autônomo, sobre profissional que ganha fixo, vamos falar tudo. Tá? A ideia é fazer esse bate-papo mesmo com vocês, mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele, que vocês já conhecem. Ele é um dos responsáveis pela criação do nosso podcast e cofundador da Duo. Gustavo Dias. E aí, Gustavo, tudo bom? Oi, Ana. Oi, gente. Tô muito feliz em estar aqui, viu? Bom, devidamente apresentados, bora conversar. O assunto hoje é salário, aquele que cai no fim do mês ou durante o mês, né, que a gente usa para pagar as contas, que todo mundo ama, que todo mundo quer. E a gente vai começar falando sobre a origem do salário. Então, de onde surgiu tanto a palavra, esse termo, quanto o salário em si. Gustavo, conta aí pra gente essa história, porque é legal saber. Boa. O famoso faz-me rir, ele tem uma história bem curiosa e conta um pouco da história da humanidade como um todo, né? O salário, ele veio do tipo de pagamento que os soldados lá na Roma recebiam. Eles recebiam uns pacotinhos de sal. Por isso que aí vem também a palavra salário, né? Ela originou da palavra sal, que inclusive era um tempero super valorizado, não só para temperar, mas para armazenar comida. Tanto que eles ligavam muito com o deus da saúde, então ele era muito valorizado. Com o tempo isso foi mudando um pouco, tanto que hoje 1 quilo de sal você encontra por R$1,50, então parece que os romanos aí tiveram uma deflação feroz. Pois é, o que a tecnologia não faz, não é mesmo? Essa globalização, né, ficou mais fácil produzir sal, encontrar e achar e vender, aí já era, o preço despenca mesmo. O que antigamente era uma commodity, hoje é um bem material comum. O sal, inclusive, ele não só para armazenar os alimentos, para deixar a comida mais gostosa, mas também para curar feridas, né? Dizia-se antigamente que o sal tinha poderes curativos, então também por isso ele era tão valioso. Mas por incrível que pareça, o sal lá em Roma, ele não era um pagamento por trabalho. Ele era uma bonificação para os soldados. Remuneração pelo trabalho mesmo. Ele teve essa cara de trabalho, você fez isso, então toma aqui 3 tapinhas nas costas. Não, mentira. Ganhar mesmo um turu, né? Foi isso lá no final do século XIV, lá depois do feudalismo. Então as pessoas que já trabalhavam e tudo mais, mas elas não tinham remuneração em salário. Essa cara mesmo foi nessa época aí, depois de muita coisa já ter acontecido no mundo. E na época do feudalismo as pessoas trabalhavam, mas era só tipo, eu trabalho lá pro senhor feudal, e aí por ter trabalhado eu tenho o direito de tirar uma parte do que eu fiz de produção pra mim, pra eu sobreviver. Então a pessoa trabalhava e ganhava alimento em troca. Hoje em dia, ou até no fim do século XIV, como você falou, a coisa mudou. Então a pessoa recebeu um dinheiro para ela fazer o que quisesse com aquilo. Seja comprar alimento, né? Ou comprar roupas, comprar outros produtos de necessidade em geral. Foi aquela época meio tensa, né? Entre transição e que era mais lucrativo colocar ele ali como um trabalhador do que como você prover o que ele precisava. Então, são evoluções da história que em contextos meio tortos que acabou trazendo benefícios para todo mundo, mas é legal até que você relembra, né, o que você estudou, o que aprendeu naquela época, então é bacana aprofundar nesse assunto, sim. E já que estamos falando de salário e da sua origem, a gente não pode deixar de citar o salário mínimo, tão famoso até hoje em dia. O salário mínimo se encontra atualmente em R$ 1.045,
Mas isso não foi sempre assim, né? Mudou bastante ao longo do tempo. O salário mínimo ele foi instituído por Vargas, aquele político populista que a gente já estudou bastante. Uma lei em 1º de maio de 1938. Então, inclusive, o dia 1º de maio é o dia que a gente comemora até hoje o Dia do Trabalhador. Todo mundo tem feriado nesse dia por conta do Vargas, que foi o dia que ele instituiu o salário mínimo. E aí começam as reflexões sobre o assunto, né? Salário mínimo, quanto que deveria ser, na verdade? Então, tem várias pesquisas que comentam que em São Paulo deveria ser lá na casa dos 4, 3 mil reais. Tem muitas variações nesse ponto. Estudando sobre finanças, entendendo mais sobre economia, eu vejo que o salário mínimo deveria ser 0. Sendo bem polêmico aí, muito por conta do problema que o salário, entre aspas, traz, tá? Deixa eu me explicar antes que vocês me deem muita porrada mentalmente. Gustavo está sendo julgado nesse exato instante. Com certeza. Quando você vai contratar uma pessoa, você tem que pagar ali um monte de encargos, né? Que são todos os benefícios, os direitos daquele trabalhador, obviamente. No geral, arredondando para cima, você vai precisar de uns 50% do valor cheio, né? Do valor que você vai pagar. Então, uma pessoa que recebe R$1.000, você tem que ter mais ou menos aí uns R$2.000 para você pagar tudo. E aí que começa a gerar o problema, porque um profissional ele tem que valer R$2.000, porque tem todo o encargo, para você pagar 1.000. E aí, algumas tarefas simples, objetivas e rápidas, muitas vezes não vão te gerar este tipo de retorno. Vou pegar aqui um exemplo mega banal. A Duo em expansão, a gente precisa contratar pessoas, né, conforme a gente vai crescendo, só que a gente esbarra nessa barreira. Então, vamos supor, a empresa começa a ter muito cliente. E aí eu, cofundador, consultor também, começo a falar, putz, eu não estou mais aguentando, não tenho mais tempo hábil para poder atender novos clientes. Vamos contratar uma pessoa? Putz, mas essa pessoa vai te custar tanto. Será que vale a pena? Não é melhor eu fazer então para não ter esse custo da empresa? Enfim, claro que aí são contas de custo-benefício, mas colocar um mínimo também dá margem para você não contratar uma pessoa para um serviço mais simplista. Uma coisa que você poderia falar, cara, vem aqui, faz tal coisa rapidão, toque um valor e segue o baile. Então, eu vejo muito por esse lado. Claro que é uma discussão muito complexa, que tem que ser avaliada, tem a questão de abuso do empresário, etc e tal, mas eu tendo a olhar por essa linha, que talvez se fosse 0 e o pessoal honesto, as coisas acho que iriam melhor, na minha visão, claro. Aí é uma discussão bem complexa, porque realmente a gente esbarra nessa questão de contar com o bom senso, ou com a honestidade, ou com o caráter alheio, que eu não acho que é uma coisa que a gente possa fazer, principalmente no país que a gente vive. Então, o salário mínimo veio, inclusive, com essa intenção, né, de dar para o trabalhador uma proteção, uma garantia de que ele vai ganhar pelo menos o mínimo para ele sobreviver. Porque se fosse assim, todos os empresários, acredito eu, lógico, sei que tem pessoas que não vão ser mercenários ou exploradores desse jeito, mas a maioria dos empresários vai falar, beleza, então você vai varrer o chão, vou te pagar R$1 pra você varrer o chão. E quem é que vai ganhar vida com R$1? Então, vários trabalhos teriam que ser extintos, porque a pessoa não ia ganhar dinheiro suficiente para se manter fazendo isso, e ia chegar um ponto que não ia ter nem quem fizesse. É uma discussão super complexa. E mesmo o salário mínimo, que hoje já é um problema para o empregador, também é um problema para o trabalhador, porque, como a gente estava falando, como você falou, o salário mínimo não é o suficiente para alguém viver hoje em dia, né? Um pai de família com filhos, viver numa cidade como São Paulo com R$1.045, não estou dizendo que não dá. Dependendo da situação, dá sim, mas não é a situação mais confortável do planeta, né? Muitas vezes não é o suficiente. E aí? Como é que faz? Então, entra no que você comentou do chegar ao chão e subir, né? Então, a partir do momento que você coloca R$1 e ninguém mais te oferece serviço, você vai fazer, dono da empresa? Tua hora é a mais cara da empresa, então você não vai fazer. Então, peraí, se R$1 não dá, vou oferecer 2. 2 não deu, então eu vou oferecer 10. 10 não deu ainda. Então vai chegar uma hora que isso vai se regular.
Claro que num país onde existe muita pobreza, tem essa falha, né? Porque a pessoa vai aceitar qualquer coisa para poder sobreviver. E aí qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Então, para talvez o salário mínimo ser zero, o nível de pobreza deva ser muito menor. E aí, indo para o lado do mínimo para viver, também tem essas contas envolvidas, né? E aí talvez seria mais inteligente ter mínimos por região. Porque, por exemplo, nem vou me balizar pelo mínimo, mas uma pessoa que ganha 2, 3 mil reais na capital, ela não é uma pessoa rica, é uma pessoa que tem conforto bom. Mas se essa pessoa vai morar no interior, já é um salário muito bom, porque o custo de vida, né? Acho que esse é o ponto, o custo de vida é diferente em cada região. Então talvez o salário mínimo pudesse também ser proporcional, né? Então numa cidade onde o custo de vida é menor, poder de fato ser um valor menor, uma cidade onde o custo de vida é maior, e aí então colocar para ser maior, para você justamente fazer essa justiça, né? Com certeza, eu apoio muito essa ideia, porque faz sentido. O custo de vida é diferente de um lugar para o outro, então o salário mínimo deveria ser diferente também. Inclusive, para quem tem a curiosidade, né? Por que o salário mínimo foi aumentando ao longo do tempo? Claro, talvez você mesmo já possa até intuir, né? Imaginar qual é a resposta, mas muita gente nunca parou para pensar nisso, que é por conta da inflação. Então, o custo de vida foi aumentando ao longo do tempo. A gente já falou sobre isso várias vezes. Aquele 100 reais que você antes ia no mercado e enchia o carrinho, hoje em dia você vai no mercado e você compra 3 produtos. Então, o salário mínimo precisou aumentar também para acompanhar isso. Então, no futuro, provavelmente, o salário mínimo vai ser muito maior do que o que a gente vê hoje em dia. A tendência é que ele vai aumentando, tanto que teve até uma, não vou dizer que foi uma polêmica, mas teve toda a questão do reajuste do salário mínimo no começo do ano. Não sei se vocês acompanham nas notícias, né? Mas o presidente Bolsonaro sancionou a mudança do salário mínimo porque todo mundo estava falando, ei, peraí, o salário não acompanhou a inflação esse ano, tem que aumentar. E eles aumentaram. Né? São muitas discussões, não é uma discussão fácil, mas tem que estar aí, tem que ser falado. Tem que iluminar esses assuntos aí que são da nossa rotina, né? Seja assalariado, seja quem emprega, seja você que recebe em cima do mínimo, né? Tantos mínimos. Então tem muita conta base em cima do salário mínimo, né? Políticos recebem em cima de salário mínimo. Então tem muita conta que... Será que se o salário mínimo fosse zero, os políticos iam ganhar tanto assim? Mais polêmica aí na mesa, hein? Eu acho que eles iam. Inclusive, isso é uma coisa que a gente pode ficar aqui horas discutindo, né? Será que um político precisa ganhar o tanto de dinheiro que ele ganha? Será que um juiz precisa ganhar o tanto de dinheiro que ele ganha? E será que esses políticos e esses juízes, ganhando tanto de dinheiro que eles ganham, precisam ainda receber auxílios? Auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio viagem? Fica aí o questionamento. Uma das justificativas dos salários, não altos, mas sim dos salários, é atrair pessoas boas, né? Só que você tem uma margem aí que acaba sendo um problema. Porque se você não pagar nada, você não atrai pessoas boas para ir levar boas ideias, né? Mas se você pagar muito, você atrai também as pessoas que só querem ir pelo salário alto. Então é complexo, é difícil. Vamos já ir para o próximo bloco, porque senão aqui vai dar problema. Inclusive, o próximo bloco tem tudo a ver com essa discussão. Então, bora para ele. Bora falar das discrepâncias de salário, então? A gente começou a falar sobre pessoas que ganham um pouquinho a mais. Será que justifica? Será que não justifica? E aí, Gu? Tem muito detalhe aí que precisa ser avaliado, né? Por que será que existe tanta diferença entre salários? Se a gente pensar que a sociedade, entre aspas, é uma orquestra sinfônica, tem lá os metais que todo mundo paparica, e tem também o cara que bate o prato. Eu posso falar porque quando eu era pequeno eu toquei numa fanfarra do colégio, eu toquei surdo. E o prato ninguém queria, todo mundo achava o pior dos piores. Só que, se não tiver o danado lá, como que vai funcionar a orquestra como um todo? Então precisa ter pessoas que façam de tudo. Se precisa ter pessoas que façam de tudo, ou pessoas fazendo cada função, né, para poder sair da melhor forma, por que então tem essa diferença, né? É uma questão que a gente fica se perguntando, por que não poderia ser uma coisa mais equilibrada, né?
Sim, é aquela coisa que a gente fala, por que você vê um ganhando milhões e outro ganhando um salário mínimo? Tipo, o que justifica isso? E aí tem várias coisas que a gente pode citar, né? Exato. Um dos pontos que a gente pode colocar aí, que começa já a falar assim, pô, faz sentido isso daqui, é o risco que essa profissão traz com relação à vida dos outros, né? Ou até a própria vida, né? Profissionais salubres e insalubres. Por exemplo, se um engenheiro errar a conta de um prédio e o prédio cai, ele mata lá 150 pessoas, certo? Tem profissionais que não têm esse risco envolvido na tomada de decisão. Então, é uma coisa que precisa ser ponderada, né? A tomada de decisão sob pressão é um outro aspecto que também acaba sendo muito difícil. Então, tem que ter esses pesos diferentes. Evolução, né, dentro da carreira, em tecnologia, em proporcionar evolução na sociedade. Então, o impacto que aquela profissão vai trazer de melhoria para o convívio coletivo. Então, também é um ponto que traz pesos diferentes, né? Por isso que profissionais de inovação são muito queridos, né, no mercado. A gente sempre quer eles, porque eles trazem melhoria, e melhoria traz redução de custo, traz melhoria de bem-estar. Então é tudo muito positivo e essas pessoas precisam ser reconhecidas de certa forma. Então não dá pra gente trabalhar na base da igualdade, tem que trabalhar na base da justiça. Se aquela pessoa está trazendo diferenças, nada mais justo que ser reconhecido. E claro, tem aí dois pontos que também são interessantes. O momento de cada profissão. Então tem bons profissionais, né? A gente comentou no podcast sobre profissão do TI, agora tem uma propaganda falando também exatamente sobre isso. Agora profissionais da saúde tendo um destaque muito pesado, então provavelmente pessoas vão querer buscar essa profissão. Então é uma coisa que isso também gera essa atenção legal e transforma em retorno financeiro. Fora a escassez do profissional no mercado ou a abundância de capital da empresa. Então, por exemplo, se tem pouco profissional, coisa que o pessoal fala muito lá de fora, tem pouco profissional braçal nos Estados Unidos, então o custo dessa pessoa é caro. Então, se tiver a mesma coisa aqui no Brasil, se tiver pouco profissional de uma determinada área, os que estiverem lá vão ser melhores remunerados, porque tem menos. E a mesma coisa se a empresa também tiver com caixa ali crescente, jogando dinheiro pela janela. Também vai conseguir pagar mais para os seus profissionais. O que faz muito sentido. E também tem um outro fator aí, que é a formação, né? Então, certas profissões, vamos falar de novo do profissional da saúde, do médico, por exemplo, que é sempre reconhecido como uma das profissões que tem um dos maiores salários. Por quê? Porque um médico fica 10 anos estudando só para se formar em medicina, e depois ele tem que estudar para acompanhar as mudanças que tem. Minha mãe é médica, por exemplo, quando ela se formou não existia ultrassom. Então, você imagina uma coisa dessas, a pessoa tem que estudar a vida inteira para acompanhar todas as mudanças, todas as inovações tecnológicas, todas as descobertas, procedimentos que antigamente existiam e hoje não existem mais, ou o contrário, porque se você não se atualizar, você vai matar alguém. Então, só isso já justifica, de certa forma, que essa pessoa ganhe mais, né? Exato. Aí a nota tem que ser, o problema não é a pessoa ganhar muito. A gente às vezes vê algumas discussões muito voltadas nos bilionários, morte aos ricos, tal. O problema não é esse. O problema não é a pessoa ali que tá se inovando, buscando ganhar muito. O problema é o cara do prato ganhar um valor que ele não consiga ter seus prazeres atendidos. Isso é um problema. Então, a partir do momento que você combate a pobreza, que você combate essas injustiças embaixo, permitindo que as pessoas cresçam e façam coisas diferentes e sejam recompensadas por isso, aí as coisas dão certo, evoluem. Pote Gustavo, 2022. Por outro lado, claro, concordo em gênero, número e grau, a gente tem que combater a pobreza e não a riqueza, mas também é complicado, mas a gente precisa falar da discrepância que existe entre o salário de algumas profissões, né? A gente pega, por exemplo, médicos que estão ali na linha de frente na batalha com o coronavírus, né? Que a gente está vendo hoje em dia, pessoas que estão arriscando a vida, inclusive eu conheço pessoalmente, já ouvi várias histórias de médicos que chegaram até a óbito por estar lidando diariamente com o Covid, e eles não ganham
décimo, um centésimo, um milésimo, não sei nem fazer essa conta, do que um jogador de futebol que tá aí ganhando milhões por mês, do que um artista. Então, como é que você compara isso, né? Uma profissão que tá ali arriscando a vida e uma profissão que, lógico, tem o seu valor, não vou desmerecer nenhuma, mas é uma pessoa que tá gerando entretenimento, ou mesmo um professor, que a gente sabe que é uma profissão muito mal remunerada no Brasil, principalmente os professores primários. É uma profissão que contribui para a formação da sociedade, é de extrema importância para a educação do nosso país. E você vê essa discrepância. Tem uns ganhando milhões e outros que ganham muito pouco perto daquilo que eles oferecem. Então, complicado, né? É uma comparação complicada, né? Talvez até meio injusta de ser feito. Claro que a gente fica indignado com os valores, mas, de novo, talvez o peso da preciosidade, do talento, da raridade, aquele negócio que até que a gente falou no outro podcast que vale a pena repetir de novo, né? A pessoa arrasta a multidão, né? Pessoas de muitos lugares querem ver, querem se entreter. E isso, felizmente ou infelizmente, não acontece pro médico, né? Claro que existem os médicos dos famosos, então aquele médico é mega procurado pelos famosos e aí ele acaba tendo uma remuneração condizente. Mas o médico, entre aspas, comum, tudo bem, o cara estuda pra caramba, crânio, eu nem posso ver sangue, senão eu caio duro. Faço 1000 tatu, mas eu não tiro sangue. O cara, infelizmente, não vai encher um estádio para as pessoas irem lá ver ele operando. Então, tem esse preço, né? Pô, as pessoas viajam para ver um louco lá tocando rock. Por isso que eu falei, eu não vou desmerecer ninguém e a gente sabe que tem uma lógica por trás, mas é muito doido você parar pra pensar nessa diferença, né? Total. Outro podcast que a gente comentou um pouquinho sobre isso também é no próprio podcast da música, né? Se a gente for pensar, pô, beleza, dentro do circuito artistas, ainda tem aquele artista que ganha rios e tem aquele artista que ganha o almoço. E aí, de novo, não tem. Você vai fazer o quê? Você vai criar uma lei? Não, peraí, todo mundo tem que ganhar igual a partir de hoje, sendo bom, sendo ruim, agradando ou não agradando. É difícil quebrar isso, né? E aí você tem que bater naquilo que a gente falou lá não combater as grandes riquezas, combater as grandes pobrezas, né? Você não tem que olhar pro jogador de futebol e falar, cara, você tá aí errado, não, doa metade do teu salário porque é injusto. Ainda mais profissional, o jogador de futebol que tem a carreira curta, né? Tem 40 anos, ele é velho, o cara tá acabado, não joga mais em lugar nenhum. Depende do jogador, depende do profissional. Não, jogador, 40 anos, o cara já tá bem velho. Aí tudo bem, pode ser técnico, pode ser auxiliar, pode ser comentarista, mas aí é outra profissão. Mas tem que olhar pro lado de baixo, né? Pô, por que o professor tá ganhando tão mal? O cara é essencial, né? Nas culturas orientais é quase um deus, né? O imperador se curva único para professor, para as outras profissões é ao contrário. Então tem que olhar para baixo e falar, cara, se eu tô ganhando 1 milhão, 1 bilhão, mas para você ganhar 10 mil reais é bom? Pronto, acabou, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Sim, eu concordo. É uma pena, porque isso a gente tá falando de uma sociedade utópica, né? Obviamente, estamos lutando para construir uma sociedade cada vez melhor, mas não é algo que vai mudar da noite pro dia, né? É aquela coisa do, não deveria ser assim, não precisava ser assim, mas é assim que é. O que me leva a um outro ponto, e aí talvez eu entre uma pequena polêmica, porque vai ter gente que vai torcer o nariz pra isso, mas como eu não ligo, vou falar assim mesmo. Que existe, não tô falando besteira, que é a diferença salarial entre homens e mulheres. Se você diz que isso é besteira, que isso não acontece, então você precisa olhar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho. A gente pegou aqui dados até do IBGE, que em 2019 a diferença, né, de salário em relação a 2018 aumentou. Então as pessoas começaram a ganhar mais. Os homens passaram a ganhar, em média, R$ 3.900, né? Quase ali 4 mil. E as mulheres passaram a ganhar, em média, R$ 2.600. Então não chegaram nem a 3. E aí você pode falar, mas é porque os homens têm mais estudo, porque os homens estão em cargos melhores, não é porque as mulheres engravidam, é porque as mulheres são menos produtivas. Sim, tem 1 milhão de questões que podem ser citadas, mas a gente sabe que existem casos inúmeros, milhares, infinitos de mulheres que estão em profissões desempenhando o mesmo papel que um homem, com a mesma escolaridade que um homem, com a mesma produtividade que um homem, e elas ainda assim vão ganhar menos.
E isso é um problema. É uma coisa que, assim, não dá pra entrar na cabeça, né, o motivo. Porque se você pensa que a justificativa principal seja aquela pessoa vai ficar, sei lá, 6 meses afastado, N motivos, aí não vamos categorizar, vamos pensar uma pessoa ali que vai ficar 6 meses fora. Pô, então essa pessoa aqui vai me desfalcar. E aí toda vez que me desfalcar, eu tenho que contratar um outro. Então essa pessoa não tem que ter uma remuneração diferente. Porque quando ela está presente, ela produz a mesma coisa, ela tem que ter remuneração igual. Talvez o peso aí, e aí que entra a parte ilógica, não deveria ser um problema de salário diferente. Talvez seja de desemprego, né? Porque se eu olhar para essa pessoa que vai desfalcar e te atrapalhar, entre aspas, né? Então é meio ilógico você olhar e falar, não, vou pagar menos porque você tem peito. Eu vou pagar mais, tem. Porra, pelo amor de Deus, cara, a pessoa produz, entrega a mesma coisa, muitas vezes até melhor, né? E aí, você vai deixar esse profissional fugir porque você tem um preconceito e não vai pagar? Cara, se você não pagar bem pra essa pessoa, tem quem pague. E aí, você vai perder uma joia que tava na mão e vai se arrepender depois da vida. Então, eu acho uma burrice sem tamanho. É exatamente o que a gente conversou quando a gente estava preparando esse podcast, colocando os tópicos. Não existe uma justificativa para isso. Sim, claro, podem falar mil e uma coisas, questões históricas, que os homens trabalham há muito mais tempo que as mulheres, ou que as mulheres antigamente, né, principalmente, tinham menos escolaridade que os homens, e por aí vai. Só que a sociedade mudou, as coisas mudaram, e os salários têm que mudar de acordo. E o que a gente vê é que isso não acontece. E aí muita gente vai falar, mas a mulher engravida, como é que você vai ficar pagando enquanto ela tá lá, gestante, às vezes ela não vai poder trabalhar, ou tá de licença maternidade, e aí o custo disso pro empresário. Tá, vamos por partes. Primeiro, nem toda mulher quer ou vai ter filhos. Então essa é uma parte muito importante. Segundo, no Brasil, cada vez mais as mulheres estão tendo menos filhos. Se antigamente tinham 10, 9 filhos, hoje em dia as mulheres estão tendo 1, 2. Você vai fazer a pessoa ganhar menos a vida dela inteira, são o quê? 40, 50 anos trabalhando? Conta de 2 anos pouco produtivos? Será que faz sentido isso? Será que é justo isso? Homens ficam doentes, homens sofrem acidentes, homens também podem ter que se afastar do trabalho ou produzir menos durante um momento da vida deles. Se a questão for horas trabalhadas, se a questão for escolaridade, não tem por que um cara ganhar mais do que uma mulher. Aí a gente até pode entrar no mérito algumas profissões que a mulher ganha mais, né? Então, por exemplo, a modelo. Pô, modelo mulher ganha muito mais que modelo homem, né? Sim. Mas aí tem o ponto, que é aí que tá a parte legal da coisa, que pelo menos eu gosto, é justamente a questão do envolvimento que isso tudo traz. Então, por exemplo, a mulher modelo, ela atrai mais marcas, mais patrocínios, o mercado é muito maior, né? O mercado de moda masculina está se desenvolvendo ainda, tá quebrando ainda muito paradigmas. E o mercado de moda feminina não tem nem só a moda, tem o mercado de beleza ainda, né? Exato. Então, é natural que se você traz mais retorno para a empresa, você acaba ganhando mais. É óbvio, é simples assim. E aí a gente pode fazer um comparativo com o contrário. Então é por isso que a gente entende que no futebol o jogador homem ganha mais que a jogadora mulher. Justamente porque o futebol masculino tem muito mais patrocínio, tem muito mais visibilidade. E aí, claro, a gente fica sempre com aquela pergunta, né? Até para outros esportes. Será que a gente não gosta daquele esporte porque a gente não vê? Ou a gente não vê porque a gente não gosta? Pô, a gente aqui só assiste futebol. É futebol regional, futebol brasileiro, Libertadores, não sei o quê. E, mano, tem tantos outros esportes tão legais e você consegue até explorar isso na educação. Então, voltando pro assunto, o marketing vai acabar chamando isso. E aí, como a gente tem que combater? Não falando, ganha mais, ganha menos, não sei o quê. Não, é o que o pessoal fez, que eu achei uma baita atitude legal. Quer participar desse campeonato? Então coloca aí uma equipe profissional feminina, né? Na Libertadores colocou isso. Então você começa a fomentar essa base, fomentar essa qualidade, para que você possa trazer essa competição, essa atração tanto quanto, né? Sim, eu achei
assim, uma colocação bem legal, porque é isso mesmo. Tanto que as pessoas estavam fazendo campanha durante a Copa, tudo, tipo, vamos apoiar o futebol feminino, vamos comprar os ingressos, vamos assistir as partidas, pra gente fazer esse esporte crescer também, e pra que as jogadoras sejam tão valorizadas quanto os jogadores. Você pega aí uma Marta, que já foi melhor do mundo 500 milhões de vezes, mais do que qualquer outro homem já foi melhor do mundo, e ela ganha muito menos do que um cara. Mas tem essa questão, que o futebol feminino não dá tanta visibilidade. Então, é tudo uma balança, né? E existem essas discrepâncias, em alguns momentos mais justas do que outras, mas existem e a gente vai trabalhando aos poucos para que isso vá ficando cada vez mais assertivo, para que vá ficando mais justo, para que vá fazendo mais sentido. E é importante a gente fazer esses questionamentos até como sociedade. Uhum. Não, e se você for pensar no lado de mercado e consumo, é uma burrice você não se atentar para esse universo, porque tem mais mulher do que homem no planeta Terra. Uhum. Então, não faz sentido algum você não querer explorar isso de forma a se beneficiar, né, dessa vantagem. Então, cara, só tem benefícios, e se não tem justificativa, se não tem motivo, tá mais do que na hora de derrubar essa barreira, né? Exatamente, sou totalmente a favor disso, tenho certeza que muita gente também. Bom, falamos aqui sobre salário, sobre diferenças salariais, e agora vem uma questão que deixa muita gente de cabelo branco. Muita gente entra em parafuso pensando nisso, que é cobrar pelo trabalho. Será que você sabe cobrar pelo seu? Será que você está precificando o seu trabalho da forma certa? Boa. Essa é a dúvida mais cruel do mundo, né? Porque não existe um manual na vida adulta do quanto eu devo cobrar. Principalmente quando a gente fala de serviços, de intelecto, de arte, né? Porque quando você fala de produto, você tem o insumo como base e o lucro acima disso. Então, por exemplo, eu vou fazer um armário, vou fazer uma TV. Eu tenho todos os componentes que envolvem isso, o custo disso. Eu quero lucrar 100%, quero lucrar 1000%. Opa, o mercado não está aceitando. Então vou diminuir minha margem de lucro. Tenho meus outros custos. Então você consegue compor. Agora, quando você fala de conhecimento, de arte... não que arte não seja conhecimento, mas, enfim, são coisas... Criatividade, né? Exato. É muito difícil. É muito complexo. Alguém ganharia muito dinheiro se criasse o manual de como precificar tudo. É muito difícil. E aí vem não só a questão do quanto a pessoa cobra, mas também quanto os outros querem pagar. Porque existe uma desvalorização de muitas profissões. Falamos um pouquinho sobre isso anteriormente, mas vale a pena falar de novo que muitos profissionais acabam se prostituindo, vamos dizer assim, precificando muito baixo para conseguir concorrer. Porque tem tanto profissional no mercado que o diferencial dele vai ser o preço. E aí, quando você vê, tem toda uma classe de profissionais cobrando muito menos do que deveria pelo trabalho e todos eles fazendo isso, porque se ele não cobrar aquele valor, não vai ter cliente, porque tá todo mundo cobrando. E isso é péssimo, né? Eu, como arquiteta, vi muito isso nesse mercado. Tanto dos próprios arquitetos cobrando muito barato para poder concorrer, quanto dos clientes não dando o devido valor à profissão e pensando assim, se eu te pagar R$200, você faz um projeto pra mim? Tipo, o quê? Você tá brincando com a minha cara, né? Então, existem as duas coisas e é complicadíssimo. É aquele negócio, né? A pessoa às vezes perde a mão, receio de perder cliente e acaba jogando pra baixo, né? Claro que se você é um profissional que você conhece a tua qualidade, já validou o teu produto, tem gente comprando e vem alguém e te faz uma proposta muito abaixo, você se sustenta, né? Então você fala, não, peraí, isso aqui também já é uma piada, né? Não dá pra fazer de graça. Aí eu acho que eu vou destacar aqui, eu vi semana passada, semana retrasada, eu não lembro, mas vale a pena seguir esses dois canais que eu vou comentar, que eles mandam muito, muito bem, eu adoro o conteúdo deles. E é engraçado, porque é um conteúdo que evoluiu pra mim, né, do LinkedIn pro Instagram. Eu acompanhava eles muito no LinkedIn e acabei acompanhando mais agora no Instagram, que é a Flávia Montes e o Daniel Scott. Os dois comentaram o seguinte,
que muitas vezes vai ter pessoas que falam: ah, conheço profissional que cobra mais barato. E aí você pode, como profissional, responder: beleza, eu conheço clientes que pagam mais caro. Ou seja, você não precisa se desvalorizar toda vez que você toma um truco, né? Que alguém fala: pô, mas não tem desconto? Pô, mas não dá pra ser mais barato? Não, cara, se você é bom, sustenta, vai pra cima. Principalmente quem já tem o produto validado, né? Quando eu falo validado, eu quero dizer que já vendeu pra alguém, alguém já consumiu e tudo mais. Quando você tem isso, se sustenta. Mantém, se for necessário, faça promoção, faça um evento específico, se for o caso, mas mantenha aí as tuas raízes, né? Então, fica tanto conselho pro profissional, quanto também, aí sou eu, Ana, deixando o conselho para as pessoas, para os clientes. Valorizem os profissionais, porque se um profissional cobra um determinado valor em alguma coisa, normalmente, tá? Não vou generalizar, mas normalmente ele não tirou aquele valor do chapéu, falou: eu vou chutar um valor aqui e vou colocar isso. Existe um motivo por ele estar cobrando esse valor, tanto pelo custo que ele tem, tanto pela formação dele, a capacidade dele de fazer aquele trabalho, pela fama, se é pelo nome, se é pelo reconhecimento, se é pela equipe, se é por tudo. Ele está cobrando aquele valor por um motivo. Então, reconheça também o profissional e dê o devido valor a certas profissões, porque todo mundo precisa ganhar de acordo com aquilo que faz por onde. Né? Ninguém vai trabalhar de graça. Aí você quer matar o profissional quando vem aquele seu amigo: pô, faz isso daí de graça pra mim, cara. Ô, me arranja um VIP aí pra mim, pô. Eu tenho um VIP. Cara, se é amigo, você quer ajudar, paga, né? Exatamente. Aliás, Alisson, um abraço. Se você é amigo, não só pague, como divulgue. E aí, claro, né? Também a gente tá falando de você colocar o seu preço, né? Então, quanto cobrar? Normalmente, as profissões que colocam o próprio preço são os profissionais autônomos, são os liberais, que têm um salário variável. É claro, existem dentro do mesmo tipo de profissional aqueles que vão trabalhar para os outros. Então, os outros vão falar: o meu valor é esse, o salário que eu te dou é esse. E você vai falar: beleza, aceito ou não. E tem o profissional que vai trabalhar por conta e aí ele vai colocar o próprio preço. Então, tem as duas coisas. Mas esses profissionais têm que ficar um pouco mais espertos, né? Tem que colocar, tem que ficar atento, tem que verificar todas as taxas, né? Tem muito profissional que acaba comendo bola e aí acaba errando e tomando até prejuízo porque na hora de cobrar, não cobra luz, não cobra o gás, não cobra embalagem, não cobra frete, não cobra a taxa do cartão, não cobra o curso que foi fazer para se capacitar. Tem que saber precificar, sim, tem que saber considerar todos os pontos para justamente não cometer esse tipo de falha, né? Sim, e não só todos os custos, você tem que cobrar a sua hora também. Isso é importante, às vezes a pessoa só coloca todos os custos e ela nem coloca, tipo, o próprio salário, vamos dizer, a própria força braçal, a própria inteligência. Então, você tem que colocar tudo. E aí tem um detalhe que quem é autônomo, né, que começa a diferenciar é justamente a diferença, né, do salário que vem picado, salário variável, que vem, né, com uma frequência aleatória, e que tem o salário fixo. E aí uma coisa que eu quero pontuar, que eu acho muito legal, mas, eu já trabalhei como estagiário, já trabalhei como cooperado, já trabalhei como CLT e já trabalhei como PJ. Então, assim, tiveram alguns sistemas de trabalho aí que eu já andei passando, né? Pensa, né, uma pessoa com experiência, com gabarito para falar sobre o assunto. E é muito curioso quando você trabalha por renda variável, comissão, o quanto isso te torna vivo dentro do trabalho, né? Dentro da organização. Então, por exemplo, esse é um exemplo que eu adoro contar e provavelmente eu devo ter me repetido milhões de vezes. Se você já ouviu essa história, me desculpa. Se você não ouviu, anota, porque ela é muito boa. Quando eu estava em Santa Maria, que foi a primeira vez que eu fui virar PJ, né, que eu abri a minha empresa de projetos lá com o Felipe, a gente caçando cliente, procurando, ligando para arquiteto, tudo que lá, e eu teve uma hora que era um final de semana, não tava fazendo nada, eu falei: cara, ninguém vai bater aqui na minha porta e falar: Gustavo, pô, tô querendo um projeto, você não quer fazer para mim, não? Não existe isso, a gente não vai cair do céu. O que eu fiz? Entrei no Google, listei todas as imobiliárias de Santa Maria, liguei para todo mundo para agendar uma reunião. Por quê? Porque a renda variável é variável, então você tem que correr atrás dela, você tem que ir lá matar o leão para poder ganhar a tua caça.
é uma forma que te torna vivo dentro. E às vezes o salário fixo pode te deixar acomodado, molenga, aproveitador, sacana. Tô aqui colocando 2 estereótipos para brincar. Claro que existe o profissional do renda fixa que ganha salário fixo e tudo mais, que é sensacional, mas que é legal olhar por esse detalhe, né? Que você tem que correr atrás, te faz ali ser vidrado. E quando você tem salário fixo, muitas vezes tem reflexo aí de profissionais que estão ali mais para cima do país, ali, sabe? Que tem o colarinho branco. E só dá aquela sugada, né? E aí você fica chateado. Eu acho que não precisa nem chegar tão lá em cima. O setor público mesmo, a gente sabe que tem. Desde a pessoa que tá lá em cima até a pessoa que tá lá embaixo, existe um certo comodismo, né? Principalmente por conta dos concursos públicos, né? Onde você não tem a possibilidade de ser demitido. Você precisa, cometer um crime, assim, um roubo, um negócio muito sério, para você poder ser desligado daquele cargo, senão é proibido que você seja demitido. Você não tem avaliação por desempenho, você não tem a possibilidade de ser demitido. Aí vai muito da ética, da moral, da consciência de cada um, mas para muita gente isso é o trabalho da vida, né? Não vai ter ninguém me cobrando, não vai ter ninguém me fiscalizando se eu tô trabalhando mesmo ou não. Posso dar o famoso migué, não é mesmo? E ganhar meu dinheirinho vai cair lá no fim do mês normalmente. Você pode ligar pro escritório lá que você pegou um resultado sexta-feira, 4 da tarde, e mandar cara, hoje não dá mais, já estou de sunga indo pra praia. Histórias reais, tá? Tenso. Sei que acontece, todos sabemos que acontece. E como é que a gente vai mudar? Daí, de novo, igual todos os temas que a gente já falou aqui hoje, discutindo sobre, elucidando essas questões e falando quais soluções a gente pode trazer para que isso mude. Não vai ser do dia para a noite, mas temos esperança e estamos trabalhando para que algum dia isso se torne melhor. Exato. Cada um fazendo sua parte, querendo melhorar, construindo para melhorar. Acho que esse é o caminho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, das nossas discussões. Falamos muita coisa interessante, foi muito reflexivo. Tivemos algumas questões polêmicas, outras nem tanto. Então, a gente quer que você participe dessa discussão. Vai lá no nosso Instagram, comenta o que você achou. Manda pra gente questões que você quer saber em relação a salário, suas dúvidas, novos assuntos pra gente falar nos próximos episódios do nosso podcast. A gente faz isso com muito carinho pra vocês. A gente vai adorar atender todos os pedidos, responder todas as dúvidas e que vocês participem junto com a gente. Tá bom? Obrigada, Gustavo. Obrigada por essa discussão e espero ver vocês na próxima. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. E com certeza, até breve.